palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho, e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Podem sentar-se. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira leitura é uma punição a Saul, que desobedece o Senhor como rei. Vocês lembram que o povo pediu um rei contra a vontade de Deus. E Deus cedeu. Mas também estava preparando para a prefiguração do reinado de Cristo, que se dá em Davi. Todo o Antigo Testamento prepara para Cristo, que é sacerdote, segundo Melquisedeque, profeta, o novo Moisés, né, que é predito lá em Gênesis, Êxodo, e rei, sacerdote, profeta e rei. Então tudo é preparado no Antigo Testamento, mesmo que seja com o povo que pediu, mas Deus também tira disso. Mas Saul pisa na bola, fazendo o quê? Desobedecendo, pegando os despojos dos povos que ele venceu. E aí Samuel diz: o Senhor quer holocaustos e sacrifícios ou quer a obediência? Muita gente na igreja hoje vem à missa às vezes, participa de pastorais. Eu soube de gente que participa de pastorais e não vem à missa dominical e não obedece aos mandamentos do Senhor. Não basta estar na igreja, você tem que obedecer os mandamentos, os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da igreja. Não basta simplesmente estar aqui, fazendo do jeito que você pensa que tem que fazer e não se adequar ao que a igreja pede. Por isso que uma das coisas importantes que nós vamos fazer aqui é formação sobre os mandamentos de Deus e da igreja, né? Para que você tenha consciência de algo que não é negociável. Não é negociável, você não pode negociar. Você tem que se aderir. Ele é Deus, nós somos criaturas. Nós é que devemos nos adequar ao que Deus pede. Ele tem um manual de instrução, Ele nos criou. Ele sabe como que nós devemos ser, não nós mesmos, né? Essa história de que eu não concordo com isso, não pode ser assim. Tudo bem, vocês têm o direito de questionar de onde eu tirei o que eu estou falando. Mas vocês não podem questionar aquilo que o seu Criador, quando você tem certeza que é a igreja, te coloca como mandamento, né? E isso fez com que Saul caísse. Isso faz com que nós sejamos condenados, mesmo amassando barra em igreja por muitos anos. Mesmo estando 25 anos na pastoral, que nunca tomou decisão de mudar de vida, de ser uma pessoa santa, honesta. E no Evangelho nós temos essa passagem em que os discípulos de João Batista jejuavam e os que estavam com Jesus não. E ele diz: enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. O Antigo Testamento prepara
uma das preparações do Antigo Testamento é para o amor esponsal de Jesus. O povo do Antigo Testamento começou na revelação progressiva, a ouvir Deus falar assim: Israel, te adornei de joias, minha esposa, mas você me traiu, se tornou uma prostituta. Então Deus foi preparando no Antigo Testamento o amor esponsal, até que o casamento se dá com a paixão, morte e ressurreição. O casamento de Deus com o povo, Cristo e a igreja. Por isso que o primeiro sinal no Evangelho de São João são as bodas de Caná, em que num casamento Jesus transforma a água em vinho. Acabou o vinho. O que é o vinho? A alegria nas coisas, o amor no casamento. Tem gente que fala assim: não, eu separei porque acabou o amor. Mentira, o amor está aqui, na igreja. Você não buscou o amor. Você não buscou o amor. É diferente também, gente. O casamento é para sempre. Mas a gente vê também muitas mulheres, mais mulheres, mas também tem homens que sofrem com as suas esposas, que estão com um casamento com um homem que nunca amou, só humilhou. Humilha porque é o provedor da família. Acha que mulher dentro de casa não tem valor, sendo que Nossa Senhora foi rainha do céu e da terra, é rainha do céu e da terra e foi dona de casa, do lar. Mal entende a grandeza que é uma esposa cuidando dos filhos e da casa. 1 milhão por dia é barato, ao invés de terceirizar a sua família. Esses casamentos em que os homens nunca amaram de verdade, só humilharam, não é um casamento de verdade. Se a mulher quiser abraçar a cruz, ótimo. Mas ela é um casamento que pode ser desfeito, porque nunca houve um casamento, né? Mas de uma forma geral, deve-se lutar pelo matrimônio, buscando o amor aqui, em Jesus. Me ensina a amar meu esposo, minha esposa. Me ensina a amar meus filhos. O vinho vem dele. A festa, você tocar a vida sem Jesus, acaba o vinho. Acaba o vinho no trabalho. Quantas pessoas estão aí deprimidas no trabalho, não aguentam ir, porque não rezam, não buscam o vinho. No matrimônio, no casamento e assim por diante. Acabou o vinho. É hora de chegar aqui, para quem é de missa diária, e falar: Senhor, na hora da comunhão, acabou o vinho. Me dá uma vida nova, um amor novo, né? Como eu disse ontem, Deus não poupa a gente de sofrimentos, fracassos, mas Ele renova o interior para aguentar os sofrimentos e fracassos e nos dá perseverança para irmos até o fim, né? Vai chegar o tempo em que o noivo será tirado, como foi tirado. E então vamos jejuar. Hoje a igreja pede o jejum, não comer carne na sexta, quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. E orienta um jejum semanal. Isso é importante hoje, porque o noivo foi tirado, mas mantém nos sacramentos, no véu do sacramento. Ninguém põe remendo de pano novo numa roupa velha. O que quer dizer isso? Porque o remendo novo repuxa. Quando você decidir buscar esse vinho, nós, os recipientes, devemos ser renascidos. Quem não morrer e nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Nós temos que estar preparados para morrer para esse homem velho e nascer uma nova criatura guiada pelo Espírito. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu fecho os olhos e falo: Senhor, que não haja nada dos meus atos e palavras que não sejam teus. Que eu morra, que tu vivas em mim. Parece humilhante, mas é a melhor coisa que a gente pode fazer. Deixar o Espírito Santo agir dentro de nós. Isso é muito importante. Quem está disposto a receber esse vinho do amor, tem que estar disposto a morrer para si, para que um frasco seja renovado. Porque senão o vinho explode, né? O barril que não quer ser renovado, um vinho novo.
Então, aceitar que o Espírito Santo te guie. Os santos ensinavam muito isso, né? Madre Teresa de Calcutá, quando ela cuidava dos pobres, o povo falava: Madre, como é que a senhora faz isso? Esse povo fedido na rua? Ela dizia: não, eu jamais faria isso. É o Espírito, é Cristo que está em mim. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Quem é de missa, vocês vão começar a ter missa diária, vocês vão pedir para Deus a cada dia de vocês virem e irem embora diferente, mortos para alguma parte de si, e deixar o Espírito Santo agir. Então, que Nossa Senhora, Rainha dos céus e da terra e do lar, possa sempre nos conduzir a essa morte. Ela é a mãe espiritual. Nós estamos sempre no seu útero e ela fecundando com o Espírito Santo um novo Cristo. Assim seja. Vai ter, nas missas diárias,